Olá, olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, professora Pauline, professora Sherlia, já já se juntando a nós. Boa tarde, professor Douglas. Boa tarde a todos e todas que estão nessa sala. Estou só terminando de acertar algumas coisinhas aqui no computador e já abro o meu vídeo. Professora Pauline, professora Sherlia, conseguem me ver e me ouvir direitinho? Olá, Douglas. Boa tarde. Você me ouve? Pauline, meu amor, não te ouço. Deixa eu só tirar Não, aqui o meu fone de ouvido, pode ser o fone. Um minuto. meus amores, Oi, vocês oi, que estão na Shirley aqui, sala, tá me vocês ouvindo? ouviram? Vocês me ouviram? Eu, Te ouço. eu tô ouvindo Agora te Pauline. ouço, Pauline. Tudo Ah, bem? que ótimo, tudo bem, tudo certinho. Eu falei agora há pouco, Douglas, que eu só estava ajeitando a questão do vídeo e já ia abrir o vídeo, né? Mas você não ouviu realmente. Aham. Tá tudo Que certinho. delícia te ver, lindona. Tudo bem? Ah, igualmente. Eu não sei se a Boa Shirley tarde, já vai Célia. também abrir a câmera ou se ela vai falar mais para o final. Tô Oi, tentando abrir Shirley. aqui. Oi, tá me ouvindo? Tá bom, meu amor. Estou sim. Douglas, nós preparamos um Oi. roteiro, né? Nós preparamos um roteiro de apresentação. Eu acredito que você deve apresentar também, né? Fazer uma fala. Vou sim. Acredito que seja a primeira, né? Perfeito. Ok. Então, Eu vamos lá vou. rapidinho, porque já são aqui 4 da tarde. Então, deixa-me fazer uma brevíssima apresentação aqui inicial. Aos que estão aqui conosco, muito boa tarde. Temos 17 alunos aqui ao vivo neste momento. Alexia, Ari, Eduardo, Helenilda e vários outros aí, alunos queridos aqui conosco. Eu sou o professor Douglas Lemos Monteiro dos Santos, atuo na Universidade Cândido Mendes como coordenador acadêmico do NID, do Núcleo de Inovação Digital e Educação, esse nome bonitão para Cândido Mendes EAD, e acumulo também a coordenação geral da área de licenciaturas e humanidades. A coordenação acadêmica me traz à frente do projeto Vem Comigo, me traz à frente da equipe multidisciplinar, uma equipe de professores que dá suporte a discentes e docentes de nossa universidade. Dentro da equipe multidisciplinar, nós temos um belo projeto, que é o projeto Vem Comigo, que está sendo, agora em 2025.1, reformulado na estrutura da nossa universidade. Então, só para a gente entender um pouquinho o que nos traz aqui e por que dessa palestra de hoje. O projeto Vem Comigo é uma iniciativa do NID, do Núcleo de Inovação Digital e Educação, voltado especificamente para os alunos dos cursos EAD, como parte integrante da equipe multidisciplinar. Esse projeto visa oferecer um espaço de acolhimento, de orientação acadêmica, de suporte socioeducacional aos nossos estudantes, com isso, auxiliando-os na superação de desafios que possam comprometer o seu sucesso acadêmico. A gente sabe que muitas vezes o aluno do EAD ele deseja
ter ali um espaço, uma oportunidade, um ambiente de trazer as suas angústias, as suas questões, pedir uma ajuda para organizar o seu quadro de estudos, o seu quadro de horários, para com isso obter o sucesso acadêmico. Nós temos a grata honra de contar aqui no projeto Vem Comigo, a partir deste semestre atual, com duas professoras de ponta, com duas professoras de exímia qualidade, que entraram na nossa universidade no semestre passado e já estão aí dando um show no trabalho que desempenham. A professora Sherlia Vieira, mestra em serviço social, assistente social de formação, vai nos ajudar com a sua experiência no atendimento e nos auxiliará com o acolhimento aos discentes em geral. Por sua vez, a professora Pauline Ildefonso Ferreira, doutora em políticas sociais, com formação de base em serviço social e em história, também nos auxiliará tanto no atendimento ao aluno, como também a partir do seu olhar de quem vem das licenciaturas, nesse suporte no sentido de ajudar o aluno que está um tempo sem estudar, o aluno que gostaria de um olhar de como montar os seus horários, de como pensar em técnicas de estudo. Por isso aqui o nosso projeto Vem Comigo. O projeto ele vai consistir em quê? Ele vai consistir em duas grandes frentes de trabalho. Primeiro, atendimentos individuais. A Sherlia e a Pauline vão se revezar em plantões de segunda a quinta-feira de atendimento ao aluno. Então, você quer bater um papo com algum professor sobre a sua rotina de estudos? Poxa, eu fui mal numa avaliação, eu quero repensar como que eu devo estudar, como que eu devo dedicar, criar uma tabelinha de horários para poder melhor dar conta de todas as disciplinas que eu tenho. Então, quer bater um papo nesse sentido? Venha para os nossos plantões, eles começam já na próxima semana e teremos ali, naquele menu da central de atendimento, pelo qual vocês falam com a monitoria, teremos um ícone a mais para o atendimento do projeto Vem Comigo. Então, esses plantões ocorrerão da segunda à quinta-feira. Já toda sexta-feira, nós teremos uma palestra. Então, o que vocês veem aqui hoje é o pontapé desses ciclos de palestras das sextas-feiras. As palestras vão tratar de quê, professor? Ora, ou tratarão de temas transversais, por exemplo, direitos humanos, cidadania, igualdade de gênero, violência doméstico-familiar, como também temáticas mais ligadas à gestão do tempo, técnicas de estudo, de concentração, organização da rotina acadêmica. E essas palestras das sextas-feiras, elas ficam sempre nesse horário, das 16 às 17 horas, toda sexta-feira. Então, a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira, aqui no finalzinho da tarde. E aí vem a notícia boa. Essas palestras das sextas-feiras, elas valerão horas complementares, 5 horas PAC para cada palestra assistida. Embora tete a tete aqui, ó, vem aqui com o tio, pertinho aqui da câmera. Você é um aluno adulto, responsável, está no ensino superior, e é disso que Pauline e Sherlia vão tratar agora. O ingresso no mundo acadêmico, o ingresso no mundo universitário, demanda uma mudança de postura. Entre essa mudança de postura, né, entre as mudanças de postura no geral, nós esperamos do aluno uma postura adulta, responsável, madura, e nisso tudo se insere o fato de esperarmos desse aluno adulto, responsável, maduro, que ele participe das atividades da instituição
para muito além de horas PAC, né? A gente não vai vir aqui sexta-feira, 4 da tarde, apenas porque a gente busca adquirir 5 horas PAC a cada sexta-feira. A ideia não é essa. A ideia é que a gente possa crescer do ponto de vista intelectual, do ponto de vista do repertório teórico que a gente carrega. Então, para muito além das horas PAC, venham dividir conhecimento, aprender mais. Tenham certeza que essas duas lindezas que estão aqui conosco têm muito a nos ensinar e toda sexta-feira trarão temáticas importantíssimas ou para te engrandecer como pessoa, ou para te engrandecer como acadêmico, ou como profissional, e por aí vai. Eu vou deixar então que elas mesmas se apresentem, mas deixo aqui registrado, Sherlia, Pauline, toda a minha gratidão em ter vocês nesse projeto, a felicidade em convidá-las para compor essa equipe. Eu tenho certeza que vocês já brilham no curso de serviço social, Pauline brilha também lá na saúde, mas a gente tem que ficar aqui com ciúme, não é só serviço social que tem que ter essas maravilhas. As outras graduações da UCAM também, né? Então, deixo aí a palavra com Pauline e com Sherlia para tratarem de ingresso no mundo universitário e todas as demandas que vêm a reboque. Vou ficar aqui de ouvinte para aprender com vocês, vou fechar a minha câmera e o meu microfone. Daqui a pouquinho, daqui a 10, 15 minutinhos, eu coloco aí no chat o link do formulário pelo qual a gente vai registrar nome, matrícula e tal, para horas PAC. Atenção, este formulário precisa ser preenchido no dia da palestra e a última pergunta dele é importantíssima para sabermos quantas horas serão atribuídas. Douglas, preenchi o formulário e já tenho 5 horas PAC? Não. Eu preciso que você apresente um bom resumo da palestra lá no final do formulário e, obviamente, qual a importância dessa palestra para a tua formação. Pode ser que uma resposta incompleta, insatisfatória, te traga apenas 1 hora, 2 horas, 3 horas PAC. Então, respondam o formulário, por favor, de forma responsável. Pauline, Sherlia, um beijo, a fala está com vocês. Olá, boa tarde a todas, a todos, mais uma vez. Nós vamos apresentar, então, vamos direto aqui ao assunto, nessa tarde maravilhosa. Dou boa noite, boa tarde mais uma vez ao professor Douglas e à professora Sherlia, a minha grande parceirona aí nesse desafio, mas um desafio tão gostoso, né? E que nós também estamos acreditando muito e entusiasmadas para iniciar essa trajetória com vocês. Então, conforme nós combinamos previamente, a professora Sherlia e eu, nós vamos fazer, né, nós trouxemos um roteiro, né, desse encontro de hoje, onde nós começamos, né, dando as boas-vindas, e aí nós tivemos essa presença ilustre do professor Douglas. Que beleza receber essas boas-vindas do professor Douglas, que é o nosso coordenador aqui, a pessoa que, sobretudo, tem se debruçado, né, nesse projeto, acreditado nesse projeto, né, e nos trouxe aqui para contribuir. Então, eu vou passar, então, a apresentação dos docentes, né? Vou passar a palavra para a professora Sherlia, em primeiro lugar, e logo após a professora Sherlia, eu volto para fazer a minha apresentação e apresentar um pouco do projeto Vem Comigo para vocês, tá ok? Então, com a palavra, professora Sherlia. Oi, pessoal, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, agradecer novamente, né, ao Douglas por esse convite, por nos dar essa oportunidade de estar mais pertinho de vocês. Então, é com muita alegria que a gente assume essa missão, porque realmente é uma missão muito bacana, muito bonita, né? E a gente tem muita alegria de estar junto.
Eu sou assistente social de formação, já tenho um tempo aí de estrada, tenho carinha assim de novinha, mas não sou. Tenho carinha de 20, mas não tenho 20, mas já tenho 25 só de formada. Fiz a minha graduação pela Universidade Federal do Espírito Santo e sou mestre em Serviço Social, Política Social e Desenvolvimento Sustentável. Então, eu estou aqui, já vou dar uma avançada aqui, já vou falar dos meus dias. Eu vou estar disponível para ouvi-los, atendê-los e, né, de estar junto às segundas e terças-feiras, de 10h30 da manhã ao meio-dia. Então, a gente vai estar disponível nesse horário, segunda e terça. E na sexta-feira, a gente vai alternando aqui as palestras. Ok? Uma menina Douglas, verdade. Tá certo. Bom, gente, meu nome é Pauline Ildefonso, sou professora, estou como professora da UCAM, também estou atuando, né, até maio na UF, sou assistente social de formação, minha alma mater é a UF Campus, Serviço Social da UF Campus, sou também professora de História, amo História, tenho pós-graduação em Literatura, Memória Cultural e Sociedade, e participar desse projeto, para mim, é muito importante. Quem deras eu tivesse essa oportunidade no período da minha graduação, né? Acho que pensar em assistência estudantil não é só pensar na dimensão de bolsas, né? É pensar, sobretudo, na dimensão da permanência. E a permanência que muitas das vezes não se limita a ter uma bolsa, porque são muitos os atravessamentos que nós encontramos ao longo do caminho no trajeto de formação acadêmica. Então, a professora Shirley apresentou os horários dela. Bom, ainda na minha apresentação, né, eu não é somente isso, sou mãe de duas preciosidades, uma que vai fazer 18 anos, a outra que tem 1 ano e 11 meses, que os dois estão ali no quarto, os quietinhos para deixar a mamãe trabalhar. Tive grandes dificuldades, sou uma mulher negra, moro numa área periférica de Campos dos Goytacazes, não sei se todos aqui são de Campos, eu acredito que não. Mas tudo isso, eu espero que quase 18, Douglas, faz 18, dia 17 de julho. Olha, só Cristo. E tudo isso contribui, eu acredito que contribuirá de uma forma positiva para que a gente consiga encarar as nossas dificuldades, não romantizando essas dificuldades, mas de forma a reconhecer que essas dificuldades, elas precisam ser encaradas como resistência, e resistência de classe, né? Nós não estamos aqui, nós enquanto classe trabalhadora, porque a maioria de nós, de vocês que estão aqui nessa sala, e eu até arrisco dizer, nós todos que estamos aqui nessa sala, fazemos parte de uma classe que não pode perder tempo, porque não tem tempo a perder. Então, vamos aproveitar, sem romantizar as dificuldades, mas entender que lutar contra essas adversidades é resistir também. Estar na educação superior é resistência também, né? A trajetória que muitos dos nossos pais e de nossos avós e bisavós não tiveram sequer essa oportunidade, tá? Então, essa é a minha apresentação. Os meus horários serão nos dias de quarta e quinta-feira, no horário da tarde, de 3 às 4h30 da tarde, tá? Então, é nesse horário que vocês vão poder falar comigo. E estarei aqui também, junto com a minha parceirona, a professora Shirley, todas as sextas-feiras, né? A gente vai ver como nós vamos acertar essa questão das palestras,
mas todas as sextas vocês, né, como o professor Douglas falou, vão contar com uma palestra que com certeza contribuirá também na formação de vocês como cidadãos e como acadêmicos, tá? Então eu vou passar agora para a apresentação do projeto, que inclusive o professor Douglas já adiantou bastante, né? O projeto se chama Vem Comigo, é um projeto pensado pelo professor coordenador acadêmico do NID, é um projeto do NID, né? É o professor Douglas, e é um projeto que se realiza na Universidade Cândido Mendes, né? Tendo como público-alvo os alunos do EAD, tá? Então, o professor Douglas já fez a apresentação do projeto, né, que é uma iniciativa do NID voltado, voltado para os alunos dos cursos EAD. Ele tem esse projeto, ele pretende trabalhar em equipe multidisciplinar, então vocês, de certa forma, vão ter, né, acesso a diversas profissionais, né, inclusive, talvez, a ideia é convidar alguns profissionais também para contribuir como psicólogos, né? Contribuir nessas palestras das sextas-feiras, né? E auxiliar, né? Esse projeto tem como esse objetivo, né? O objetivo de auxiliar na superação desses desafios, né? E desafios que comprometem o sucesso acadêmico, tá? As docentes responsáveis, como nós já nos apresentamos, né? Professora Shirley e eu estaremos responsáveis pelos atendimentos, e os objetivos, conforme o professor Douglas falou, né, e está especificado no escopo do projeto, é proporcionar a vocês um espaço de escuta ativa e de acolhimento, né, oferecendo suporte para os enfrentamentos das dificuldades acadêmicas e pessoais que possam impactar a trajetória educacional. Então, aqui nos objetivos, como falei, né, é muito importante porque reconhecer essas dificuldades, tanto em âmbito acadêmico quanto no âmbito pessoal, é muito importante. Isso demonstra uma sensibilidade da academia que em poucos lugares nós conseguimos ver e participar, tá? Porque é muito fácil, né? A ideia da academia é faça, produza, né? Participe. Você precisa fazer, você precisa acompanhar. Mas, por outro lado, a gente sabe que a vida, a cotidianidade, a vida real não é assim, né? Por diversas vezes, eu já estive em aula com alunos que estavam dentro do ônibus, né? Então, isso mostra para mim um desejo muito grande desses alunos de caminhar em direção ao que eles querem, em direção ao que eles sonham. Isso é romantizar a dificuldade? Não. O ideal é que eles estivessem, que os alunos estivessem... Aí, olha, o Lucas está falando, ele está trabalhando e está assistindo a palestra. Esse é o ideal pensado por nós, pelos professores, né, e pela própria academia, e até por vocês, não. Esse não seria um pensamento ideal, mas é o pensamento real. É o que existe em nossas mãos. E é com isso que nós vamos trabalhar. Pelo que eu estou vendo aqui, Márcia também está dizendo que está trabalhando e está na palestra, né, Márcia? E é assim, né? Realmente é assim que nós vamos caminhando, com muitas dificuldades. E algumas dificuldades são próprias dos cursos EAD, né? Como dificuldades de acesso à internet, a internet que cai na hora de que está fazendo a prova, a internet que cai na hora de dar um problema, na hora que está no meio da palestra, veja bem, isso acontece com vocês e com a gente também. Tá? Diferente, talvez, de problemáticas de pessoas que estão nos cursos presenciais, como eu, que participei minha vida inteira de universidades, né, na modalidade presencial, né, mas sem estrutura, muitas vezes sem estrutura, inclusive de restaurante universitário. Então, com isso tudo, o que eu quero dizer? Que as dificuldades estão em todos os lugares.
né? Mas o que nós precisamos fazer é aprender a trabalhar dentro dessas adversidades e vencer essas adversidades. É lógico que nem sempre nós vamos conseguir ir a 1000 por hora, né? Nem sempre a nossa nota vai ser aquilo que a gente desejava e aquilo que a gente esperava, mas será o melhor dentro das nossas possibilidades. E aí é importante salientar, conforme o professor Douglas falou aqui, essas questões de internet, questões relacionadas a esses problemas técnicos também, a universidade também tem dado bastante atenção com suporte, tá? Então, vocês terão tanto suporte para falar, para dividir com a gente essas dificuldades do dia a dia, tanto no âmbito acadêmico, tanto no âmbito pessoal. Estaremos aqui para ouvir, né, e para contribuir da forma que pudermos, né, dentro dos limites, inclusive, da nossa profissão, mas estaremos aqui, sobretudo, como professoras que acreditam nesse projeto e acreditam em cada um dos alunos que estão aqui participando. E aí, como o professor Douglas também falou da metodologia, nós teremos atendimentos individuais, né, que vão durar ao todo 1h e 30 minutos. Então, esses atendimentos serão feitos de forma individual, mas atendendo uma fila de demanda, né, atendendo uma fila, entre aspas, de entrada, né, de solicitação, de requisição, de mensagens, tá bom? Então, se a gente demorar um pouquinho para responder, não se espantem, não fiquem preocupados, é assim mesmo, nós estaremos no plantão, mas respondendo as mensagens e as problemáticas que chegaram antes, tá bom? E também trabalhando com palestras e workshops. O público-alvo, como nós já falamos, são vocês, né? Os estudantes de EAD, e o impacto esperado é que esse projeto contribua significativamente para a melhora do desempenho acadêmico e para a permanência dos alunos na universidade, reduzindo o índice de evasão e promovendo um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e acolhedor. Além disso, o projeto visa fortalecer os vínculos dos estudantes com a instituição, oferecendo um suporte mais próximo e humanizado. Ou seja, a universidade está preocupada em saber como vocês estão caminhando. Se há dificuldades, nós estamos aqui e pensando em dividir com vocês, que vocês dividam com a gente as dificuldades, para que a gente possa, em conjunto, trazer soluções para essas dificuldades, tá? Então, para a gente, isso é criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo, mais acolhedor e respeitando cada vez mais, né, as particularidades de cada estudante, de cada discente, tá? É lógico que nem tudo nós vamos poder dar conta, né? Existe um limite também dentro das nossas próprias possibilidades. Mas iremos com vocês dentro de todos os limites possíveis para oferecer o que esse projeto, para alcançar o impacto esperado por esse projeto. E nas considerações finais, né, o projeto, né, Vem Comigo Então, ele se coloca como uma iniciativa inovadora e essencial para o fortalecimento do suporte acadêmico e socioemocional dos alunos da Universidade Cândido Mendes, através de um atendimento individualizado e de palestras, né, que pretendem garantir aos estudantes que tenham acesso a ferramentas necessárias para uma trajetória acadêmica bem-sucedida, desenvolvendo autonomia, organização e senso crítico na sua formação. Então, quando a gente fala de acesso às ferramentas, sobretudo nós estamos falando desse desenvolvimento de autonomia, mas também do acesso a ferramentas no sentido de contribuir para que vocês consigam, conforme o professor Douglas falou, aproveitar melhor esse tempo, né? Usufruir melhor esse tempo, dividir melhor esse tempo, né? Então, essas ferramentas, essas sugestões que serão dadas aqui, né, nesses atendimentos,
tem o objetivo de contribuir para isso, para dar acesso a vocês a ferramentas, para que vocês tenham mais condições e sigam mais fortes na trajetória acadêmica de vocês, sendo assim, então, bem mais sucedidos, né, na trajetória acadêmica. Eu vou, então, deixa eu ver aqui, eu vou encerrar essa apresentação, e aí, conforme nós colocamos aqui, após essa apresentação, nós já informamos os dias e os horários de atendimento. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Shérlia, que vai trazer aqui uma reflexão crítica, tá? Que tem como tema sustentando polaridades. Eu vou encerrar aqui essa apresentação. Só um minuto. Engraçado. Não está aparecendo aqui para mim. Ah, encerrei. Ok. Na verdade, eu vi aqui, tá? Eu acho que a professora Shirley encerrou. Eu não estava conseguindo encerrar. Acabei com esse Tá assunto. ótimo. Obrigada, companheira. Então, vamos lá, meus queridos e queridas. Espera aí, que eu acho que eu estou com o seu aberto aqui. Não, deixa eu fechar aqui. Eu baixei o meu. E aí? Ou melhor, eu baixei o seu e agora ele está aparecendo para mim. Agora sim, achei. Pronto, apareceu eu? Sim. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de polaridades, nós estamos falando em questões muito da nossa vida, né? O tempo todo a gente está aí naquela de para onde vou, o que vou priorizar? Trabalho, a família, o estudo? E como que a gente sustenta isso e passa por essa situação menos maculado, menos machucado? Então, a gente vai tentar criar aqui algumas questões, suscitar algumas questões para que a gente possa analisar o que a gente pode fazer a partir de agora. Eu trouxe aqui Severino, foi até um autor que o nosso coordenador indicou, Antônio Joaquim Severino, é o livro de metodologia do trabalho científico. E aí eu trouxe um conceito que ele traz logo na introdução do livro dele, falando as 3 dimensões da formação universitária. Ela obrigada, Douglas, você é um fofo. Ela é simultaneamente uma formação científica, profissional e política. E que um dos seus objetivos é justamente habilitar esse aluno e essa aluna, esse estudante, esse discente para o exercício de uma profissão e desenvolver nela uma consciência social de cunho analítico e crítico. Então, aonde vocês estão, esse lugar que vocês ocupam agora, como falou muito bem a minha querida Pauline, é um lugar que muitos querem estar, mas poucos conseguem estar. Os meus pais não conseguiram, os meus avós não conseguiram. Eu sou uma das poucas da minha família que conseguiu fazer um curso universitário. Sou de família classe pobre, né? Meu pai era funcionário público estadual. Hoje ele é aposentado, está com 84 anos. E foi com muita dificuldade, mesmo fazendo uma universidade
federal, onde eu não tinha custo, onde eu não pagava nada, mas tinha toda uma luta para me manter numa cidade. Isso há 25 anos atrás, quase 30 anos atrás. Eu tinha que ficar num lugar, eu tinha que ter um lugar para morar, eu tinha que me alimentar, eu tinha que me locomover. Isso tudo foi a duras penas, sabe? Foi muito sofrido. E olha que eu sou filha única. Então, mesmo assim, foi um período de muita dificuldade. Então, aproveitar esse momento, esse espaço de tempo que vocês terão na universidade, vocês precisam compreender como que isso é importante, né? Eu sempre falo assim, meu Deus, se eu pudesse voltar, eu teria feito muita coisa diferente. Então, assim, ter esse espaço e aproveitar dele, né, com todas as oportunidades, esta é uma que a UCAM está oferecendo, essas palestras semanais, desse atendimento individualizado e humanizado, né, dessa escuta humanizada. Então, vocês se apropriarem disso, porque isso vai trazer para vocês realmente uma consciência crítica, uma consciência social, uma consciência humana para a vida de vocês. Mas não é fácil, tá? E as polaridades, elas estão justamente aí, elas fazem parte das nossas vidas, elas estão presentes em quase tudo que existe. O que seria polaridade? Masculino, feminino, dia e noite, cheio, vazio, né? São exemplos de polaridades. E as polaridades, elas são insolúveis, inevitáveis, elas vão acontecer na nossa vida. Mas passa dia, passa noite, mais dia, menos dia, elas vão acontecer. Elas são dinâmicas, elas são contínuas e elas são imutáveis. Então, todas as vezes que a gente se depara com uma situação conflitante, aparentemente conflitante, e ao mesmo tempo extremamente importante, a gente vai lidar com uma polaridade. Então, quando a Pauline falou, deixei os meus filhos lá no quarto, né, enquanto eu estou aqui trabalhando. Isso é uma polaridade que ela está vivendo, que ela vive. E acredito que diariamente. Ora, o que eu faço? Eu dou atenção para os meus filhos ou eu vou trabalhar? Se eu não trabalho, eu não tenho como sustentá-los. Como equilibrar essa polaridade? Em que momento eu tenho que optar para estar mais presente com a família e para estar mais dedicado ao trabalho ou ao estudo? Então, não é possível, definitivamente, harmonizar essa polaridade ou uma polaridade escolhendo apenas um lado. Então, quando a gente dá preferência para um lado ou outro, acontece o desequilíbrio. E porque o equilíbrio, ele não é estático. Quando a gente está numa como é que chama aquela brincadeira? É gangorra, né? Que um está de um lado, né? Para você manter o equilíbrio, né? Você tem que estar sempre subindo e descendo. Então, não é estático o equilíbrio. É um movimento. Ora estou aqui, ora estou aqui. E assim acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, professora, qual que é o segredo de eu encontrar esse equilíbrio? De eu resolver essa questão dessa polaridade do meu dia a dia? Primeiro, né, sustentar as polaridades, um fluxo contínuo de mudança de ênfase de um polo para o outro e vice-versa.
é o que eu falei. Nesse momento, eu preciso priorizar meu estudo. Nesse momento, eu preciso atender a minha família ou o meu trabalho. E encontrar conforto quando nos deparamos com uma polaridade depende da nossa capacidade de transitar entre esses polos e de estar sempre em movimento. Uma coisa que é importantíssimo para que vocês possam levar isso para a vida: planejamento. Planejamento, isso não só na vida acadêmica, na vida profissional, na vida pessoal, que vocês já iniciem, aqueles que estão iniciando aqui a vida acadêmica, que vocês já possam pensar como planejar o meu estudo, como planejar, em que momento da semana eu vou separar um horário, um dia, né? Ter uma rotina, uma frequência, para que vocês possam se organizar e aproveitar esse tempo, né, enquanto estudantes. Então, sem planejamento, a gente não consegue executar bem os nossos objetivos, as nossas ações. Então, é o que eu trago para vocês como uma reflexão, crítica, um momento para que vocês possam pensar como que está essa polaridade na minha vida. Em que polo eu estou pesando mais? Né? Onde que eu estou sendo mais negligente, estou mais precisando, de repente, de uma atenção melhor e maior? Então, como encontrar esse equilíbrio? Vocês vão encontrar, tenho certeza disso. Aqui está a referência, né, no qual eu citei logo no início, e o nosso agradecimento. E estou aberta a gente conversar, quem quiser tirar alguma dúvida e trazer algum comentário. Fala, professor Douglas. Sherlia, meu amor, gostaria aqui de fazer uma pequena complementação à sua fala. Só um minutinho que eu coloquei ali, alguns alunos perguntaram. Acho que Tainá deve ter, em algum momento, caído e entrado de novo. Coloquei aí de novo o link do formulário para a Horas PAC, o nome da palestra e reiterei a informação de que a planilha precisa ser preenchida hoje, né? O formulário precisa ser preenchido hoje. Sherlia, se eu só tirar aqui o seu slide para crescer a nossa câmera um pouquinho. Eu gostei demais, Sherlia, quando você traz as polaridades da vida, porque a gente cresce numa cultura um tanto quanto inspirada nos contos dos irmãos Grimm e nos contos de Hans Christian Andersen e por aí vai. A galera de pedagogia que já passou lá pelo 7º período literatura infanto-juvenil sabe bem o que o tio Douglas está falando, mas a gente cresce numa cultura permeada de histórias que nos trazem uma introdução, uma ambientação, apresentação de um conflito, o clímax do conflito, a resolução dele e o foram felizes para sempre. Isso nos traz borboletinhas no estômago, porque a gente cresce pensando: quando vai chegar o meu felizes para sempre? E a gente se frustra quando a vida adulta nos dá 3 tabefes na cara e fala assim, ó, acorda, felizes para sempre, vai ficar lá para Rapunzel, para Chapeuzinho Vermelho, para Branca de Neve. Na vida real, o felizes para sempre não existe. Ah, desculpa se eu acabei com seus sonhos, com seus planos nesse momento. O felizes para sempre, ele não vai existir na vida real, porque tem dia que a gente acorda de mal com o mundo, a gente acorda naquele mau humor maravilhoso, a gente acorda com a saúde não muito legal,
a gente acorda com filho, vizinho, papagaio, periquito, sobrinho, ruim de saúde. Tem dia que a gente não está muito legal. E tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, não somos robozinhos. Então, primeiro complemento que eu queria trazer à sua fala, Shirley, é a gente travar ao longo da vida, mas mais especialmente aqui durante a nossa trajetória acadêmica, essa viagem de autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas potencialidades? O que eu dou conta? O que eu não dou conta de fazer? A partir disso, a gente vai entender como o nosso cérebro funciona, como as nossas emoções funcionam, e a partir do momento em que a gente se entende, tudo fica mais claro na vida. Eu acho que seria legal se todo curso de graduação tivesse no primeiro período uma disciplina de autoconhecimento, sabe? Uma disciplina para propor isso, porque a gente passa pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, aprendendo tudo sobre o mundo. Mas em que momento a gente aprende sobre a gente mesmo, né? E aí, a partir disso, Shirley e Pauline, o que fazer naqueles momentos em que a gente não está feliz para sempre, sabe? O que fazer nesses momentos em que a vida parece que vira de cabeça para baixo? Shirley tocou em 2 pontos que eu acho cruciais. E eu sempre falo aos meus alunos, especialmente quem passa por mim como professor no primeiro período, que o grande segredo do sucesso num curso de graduação EAD são 2 segredinhos. Primeiro, organização, que Shirley aqui usou a palavra planejamento, mas vai cair no mesmo lugar. E segundo, disciplina. Pessoal, a Caroline repetiu aí o link do formulário. Obrigado, Caroline. Fiquem atentos aí a este link, tá? Mas voltando aqui à fala. Organização ou planejamento. Não dá para seguir um EAD imaginando que você vai chegar no final do módulo ou do semestre, vai pegar aquele monte de conteúdo, aquele monte de matéria, vai sentar para estudar uma tarde e pronto, aprendi tudo. Não, amigo. Você não está fazendo um cursinho, você está fazendo uma graduação, um curso superior. Isso demanda planejamento. Na próxima semana, quantos dias eu vou sentar o bumbum na cadeira para estudar as 3 matérias do módulo 1? Será que eu já estudei as unidades 1, 2, 3 a essa altura do campeonato? Então, planejamento ou organização. Tem aluno que acha que fazer uma graduação EAD vai ser mais fácil do que o presencial. Afinal de contas, preciso sair de casa. Afinal de contas, eu vou estudar pelo celular ou pelo computador. Ah, mole, mole, mole. Amigo, não é não. É óbvio que o EAD te traz, sim, a facilidade de não precisar sair de casa. Neste aspecto, e diria eu, apenas neste aspecto, uma graduação EAD é mais fácil, sim, do que uma graduação presencial. Mas pode até ser uma faca de 2 gumes, né? Porque estudar em casa, para algumas pessoas, se torna até mais difícil do que ter que sair de casa. Porque em casa tem um cachorro latindo, tem o filho pequeno batendo na porta, mamãe, né? Tem todas as distrações que o ambiente do lar nos traz. Então, cuidado aí, pode ser uma faca de 2 gumes. Bom, planejamento, número 1. E aí vem a parte 2, a disciplina. E é no ponto da disciplina que eu queria tocar, Shirley, porque é aqui que a gente vence as polaridades da vida. Eu posso me planejar para a semana que vem, estudar segunda-feira a disciplina A, terça-feira a disciplina B, quarta-feira a disciplina C. Só que chega a segunda-feira e você cai gripado. Uma gripe fortíssima que te tomba na cama, não te permite sair da cama. Você vai precisar refazer esse planejamento.
Mas se a disciplina estiver presente, meu amor, você vai dizer para si mesmo: opa, hoje eu preciso tirar esse dia de descanso. Quando eu vou reagendar essa segunda-feira dentro da minha semana? Será que eu consigo realocá-la lá na quinta-feira, lá na sexta-feira? Mas vejam, eu não vou fechar aquela semana sem cumprir o que eu coloquei para mim mesmo. Ainda que eu não faça na segunda, ainda que eu precise empurrar o planejamento original da segunda para a quinta, para a sexta, mas você precisa cumprir com um planejamento que é seu mesmo. Meu, não é da Sherla, não é da Pauline. É um compromisso que você fez consigo mesmo. Organização barra planejamento e disciplina. Essas são as duas chaves do sucesso. E eu fecho aqui, para passar a palavra de volta para a Pauline, com uma dessas frases de impacto que eu li aí uma vez na vida, como professor de preparatório para concurso, e nunca me esqueci dela. Eu amo essa frase. Motivação é o que te faz começar, mas disciplina é o que te faz concluir. Eu amo essa citação, porque a gente começa uma graduação com a motivação cá em cima, cheio de sonhos. A gente se matricula lá no curso de pedagogia, de letras em inglês. Nossa, primeiro período, gente, o caderninho do aluno de primeiro período é um espetáculo. Ele é cheio de canetinha colorida, parece que a gente ganhou na loteria da papelaria. Porque o primeiro período é um espetáculo, o caderno é a coisa mais fofa do mundo. Vai olhar o caderno do aluno do oitavo período. Aluno de oitavo período é aquela coisa, quando ele anota alguma coisa no caderno, levante as mãos para o céu, né? Você já ganhou alguma coisa. Gente, caderno de aluno de sétimo e de oitavo período, quando ele tem caderno, né? Tem isso também. Então, assim, a motivação faz a gente sair do sofá. A motivação faz a gente dar o primeiro passo, sabe? A motivação é esse o combustível que queima para a gente sair da inércia. Mas como seres humanos que somos, ao longo da graduação, a motivação ela é uma linha descendente. Infelizmente, ela é uma linha que vai caindo, 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 caindo. E tá tudo bem, isso é natural. Nós não somos robôs. O que te faz ir até o final, pasme, não é essa motivação. Até porque ela acaba. O que te faz ir até o final é a disciplina. É aquele olhar quase militar, sabe? Eu vou dar conta do recado. Eu me programei essa semana para fazer isso, isso e isso. E quando a motivação estiver quase no zero e só te restar a disciplina, olha para trás e lembra do que te trouxe para cá. Amigo, amiga, a motivação vai receber um fôlego, hein? Olha para trás e pensa no que te trouxe para a graduação de História, de Pedagogia, de Letras, de Serviço Social. O que te fez chegar até aqui? Esse olhar para trás, Shirley e Pauline, para pensar o que nos trouxe, é igual no final do dia, quando a gente chega a casa e toma aquele banho gostoso, sabe? A gente costuma dizer que esse banho do final do dia é aquele respiro de bateria do celular, sabe? Sabe quando você ganha aquele pouquinho de energia a mais no final do dia depois de tomar um banho gostoso? Então, é a mesma coisa de olhar para trás e lembrar do que te trouxe para cá. Você vai ganhar mais 10% de bateria quando você fizer isso, tá? Pauline, te devolvo a palavra. Ai, gente, que beleza, né? Meu pai, como que a gente aprende assim em 5 minutos, tanto com o Douglas, né? E a professora Shélia também, que maravilha, né? Trazer essa reflexão crítica para a gente, né? Trazer essa questão das polaridades, né? Que estão aí na realidade da vida e como lidar com ela, né? O que colocar, né, na ordem de prioridades também, né? Sem, contudo, deixar que uma sobreponha a outra ou que a gente se perca
nesse emaranhado de coisas que é a nossa vida, né? E aí eu trouxe aqui, e aí isso vai muito ao encontro do que o professor Douglas falou e do que a professora Sherlia falou. Eu trouxe aqui uma dinâmica para vocês levarem, né? Para vocês pensarem e dar continuidade a essa reflexão crítica iniciada com a professora Sherlia e com o professor Douglas. E eu gostaria que vocês pegassem, de fato, um papel, uma caneta, né? Talvez não dê tempo aqui agora, mas que vocês peguem depois, essa aula vai ficar gravada, e coloquem o seguinte: quais as minhas maiores potencialidades? A segunda pergunta: quais são as minhas maiores dificuldades? E aí pensar potencialidades em todos os sentidos, né? Não só uma potencialidade no âmbito acadêmico, mas no que eu sou boa, o que me dá prazer, o que eu gosto de fazer, o que faz brilhar os meus olhos, né? A minha orientadora, a professora Shirlena, no doutorado, a gente sempre conversou muito sobre isso. O aluno de uma graduação, querendo ou não, ele se torna um pesquisador. E o pesquisador, ele precisa ter um objeto de pesquisa que vai brilhar os olhos dele. Senão ele desanima da pesquisa. Assim é o curso, também precisa brilhar os seus olhos, né? E quais são essas potencialidades? Em quais coisas você é muito bom? Porque com certeza vocês são muito bons em algumas coisas. E quais são minhas maiores dificuldades? E a terceira pergunta: qual o meu objetivo de vida? E isso tem tudo a ver também com o que a professora Sherlia e o professor Douglas falou com relação ao planejamento e à disciplina, né? Quando eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu quero chegar, embora a paixão do primeiro momento nos faça, em algum momento, desanimar, porque num segundo momento a gente se depara com a realidade, a disciplina, como o professor Douglas, é o combustível, é essa engrenagem que vai fazer com que a gente alcance aquele objetivo, aquela linha de chegada, que o atleta, o corredor, ele vê muito longe, e ele chega quase em exaustão. Mas o que é que faz com que, mesmo em exaustão, ele chegue aonde ele objetivou chegar? É a disciplina, é uma disciplina do cotidiano, do todo dia, né? E aí, uma quarta pergunta: o que eu tenho feito para alcançar esses objetivos? Será que eu estou acomodado? Será que esses objetivos só estão no campo da minha ideia, né? E no meu coração, mas na prática eu não estou fazendo? Será que eu já assumi uma nova postura agora como estudante de graduação? O meu perfil de aluno secundarista do ensino médio já ficou para trás e agora eu já assumi, de fato, uma postura de um estudante universitário? Até porque, queridos, enquanto estudantes universitários, aonde vocês estiverem, vocês carregam o peso de serem estudantes universitários da Universidade Cândido Mendes. E existe uma responsabilidade também sobre isso. Vocês serão os futuros profissionais formados por essa instituição. Então, pensem nisso, né? Pensem o que vocês têm feito para alcançar e o que podem melhorar, tá? São essas as questões. Eu e a professora Sherlia temos um vídeo para passar, um pequeno vídeo de encerramento. Professora, você vai colocar daí? Você consegue colocar? Se qualquer coisa, eu compartilho a tela. Eu sei colocar compartilhando a tela. Eu acho que dá para compartilhar a tela. Convite de casamento, é sério isso? É verdade? É verdade, gente? Eu gosto de casamento, eu vou. Também, eu gosto de bolo de casamento. Eu tô de dieta. Eu tô enrolada aqui, não tô achando. Tá, eu tô de dieta, mas eu vou assim mesmo no casamento e eu prometo que eu nem vou comer quase, tá, gente? Eu prometo que eu como um pedaço de bolo da Pauline, então. Eu vou dar para a Sherlia.
Gente, eu vou tentar aqui fazer o compartilhamento e vocês vão me dar o ok para ver se vocês vão conseguir ouvir e ver. Uma das coisas mais importantes para estabelecermos conexão e abertura é nossa capacidade de verdadeiramente escutarmos. Não há como nos conectarmos e nos abrirmos se estivermos com uma postura de julgamento, de crítica ou de indiferença em relação ao que o outro pensa, sente e diz. Por isso é muito importante que possamos tanto perceber o modo como escutamos o outro, quanto aprimorar a qualidade de nossa escuta. O professor Otto Scharner diz que existem 4 níveis de escuta. O primeiro deles, chamado de downloading, é aquele onde não existe uma abertura para novas informações, pois você acredita que tudo o que está sendo dito você já sabe. É o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro. No segundo nível, chamado de escuta objetiva ou factual, a escuta se torna mais atenta. Você abre a mente e começa a perceber as diferenças entre o que o outro fala e aquilo que você pensa e acredita. Porém, neste nível você só concorda ou discorda. Ao nos movermos em direção ao terceiro nível de escuta, abrimos nosso coração. É o nível de escuta empática, onde já não há necessidade de concordar, discordar ou defender um ponto de vista. Você se coloca no lugar do outro e estabelece uma conexão emocional, fazendo uma leitura da situação a partir das referências dele. Todos nós já transitamos de um nível para o outro. Quem já não se viu em um debate e em um momento de tensão voltou para o nível 1 de escuta, com uma resposta educada apenas para não seguir a discussão? Ou passou de um nível mais automático para uma escuta empática ao ouvir uma informação que tocou o coração? O quarto nível de escuta, chamado de escuta generativa, é o mais difícil de encontrar, pois exige um grande estado de presença, com mente, coração e agora com a vontade aberta. Este é um nível de escuta em que precisamos estar atentas e atentos a novas possibilidades que estão emergindo. Assim, a escuta se torna uma cocriação de pensamentos que encoraja o outro a realizar este novo. Um educador que desenvolve este nível de escuta com seus alunos é capaz de não só ouvi-lo de forma empática, mas percebe a chegada das possibilidades futuras que ajudarão esta aluna ou aluno a conectar-se com seus melhores potenciais. Em uma reunião de professores, é aquele momento em que as ideias parecem se unirem em um fluxo criativo e novos projetos surgem. Existe um nível melhor que o outro? Não. A vida está cheia de situações em que você precisa responder de forma mais automática ou é necessário entrar em um debate, assim como momentos em que tudo o que o outro precisa é de uma escuta a partir do coração. Mas uma coisa é fato. Quanto mais abertura, maior a sua capacidade de conexão com o outro e, portanto, de uma possibilidade maior de encontrar respostas inovadoras para a situação presente. E aí, você consegue identificar momentos em que você está em um nível ou outro de escuta? Que tal exercitar abrir a mente, o coração e a vontade para melhorar a sua capacidade de se conectar e de estar aberto? Então é isso, meus queridos e queridas. Professora Sherlia, professor Douglas, desejam falar alguma coisa? Desejam se despedir? Então, quero agradecer a presença. Gente, fiquei tão emocionada com essa quantidade de gente aqui na sala. Verdade. E a gente conta com vocês na semana que vem, de novo, a gente vai estar aqui juntos. Obrigada, professor Douglas, mais uma vez, por essa oportunidade desse trabalho, desse projeto tão bacana. E estou muito feliz. Obrigada por tudo aí. Meus amigos, Também agradeço. Nós divulgaremos, por intermédio dos coordenadores de curso, nas redes sociais da UCAM, as nossas agendas das sextas-feiras, com as temáticas das palestras,
Tentaremos sempre soltar assim a agenda do mês de uma vez, sempre às sextas-feiras, das 4 às 5 da tarde. E teremos também, como a gente comentou há pouco, os plantões de segunda a quinta-feira, segunda e terça com a professora Sherlia, no finalzinho da manhã, quarta e quinta com a professora Pauline, no meio da tarde, sempre com esse perfil de uma escuta, de um ambiente para bate-papo, para você trazer as suas angústias, as suas questões, seu pedido de socorro. Lembrando que, preciso fazer essa ressalva, o que o projeto Vem Comigo não é. O projeto Vem Comigo não é atendimento de secretaria, atendimento de financeiro, nada disso a gente vai fazer no Vem Comigo. A gente vai fazer nos setores devidos, né? Lá no contato da central de atendimento do financeiro, da secretaria e por aí vai. O projeto Vem Comigo busca te dar este suporte de bate-papo, de conversa ou de encaminhamento. Pode ser que, pela percepção da Sherlia, pela percepção da Pauline, você precisa de um atendimento ainda mais especializado da nossa assessoria psicopedagógica. Então, a depender de qual seja a sua dificuldade de aprendizagem, você será encaminhado à professora Flávia Bruno, ao professor Marcelo Lessa, que são os nossos psicopedagogos da instituição. Então, o projeto Vem Comigo, ele vai fazer essa triagem, né, esse primeiro atendimento, esse primeiro bate-papo, essa primeira escuta, e, a partir da percepção das professoras, você será encaminhado ao profissional mais adequado para aquele atendimento. Pauline, é isso. Sherlia, obrigado pelo aceite e nos vemos aqui pelas próximas semanas. Muito obrigada também a todas e todos presentes aqui nessa sexta-feira. Até sexta-feira que vem. Obrigada, professor Douglas, pela sua presença, pelo convite que você nos fez. E até sexta-feira que vem. Todo mundo aqui, hein, gente? Firme e forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.